paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa noite a todos, amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nos versos 11 em diante. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fô-lo entrar. E era ruivo e formoso, e de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, aleluias, e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, aleluia, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Igreja, aqui foi quando o profeta Samuel foi ungir, Davi, que seria o sucessor do rei Saul. Porém, todos ali olhavam a aparência, inclusive o próprio profeta. Mas o Senhor falou: Samuel, não atenta para a aparência. Eu não vejo como os homens veem, eu olho o coração. E o próprio pai, aleluias, achava que Davi jamais poderia ser uma escolha de Deus. Porque Davi era o menor, Davi talvez tinha uma boa aparência, um bom semblante, né? E eles discriminavam, né? Falavam: como que esse aqui vai ser rei? Ele é pequeno, tem que ser esse aqui, os maiores, os mais fortes, né? Provavelmente era isso que estava acontecendo ali. Só que Deus falou: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Aleluia, não vai passar. O profeta falou: ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse menor não chegar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxeram Davi. E o Senhor falou: é esse, Samuel. Pode ungir, eu sou com ele. E assim Samuel ungiu, aleluia, Davi como rei ali, né? Porém, igreja, Davi estava fazendo algo. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Davi era o menor, mas estava trabalhando. O Senhor via o oculto de Davi. Talvez o Senhor viu também os irmãos, né? Como eles eram ali na casa com Davi. Porque eu fico imaginando tantos irmãos, e porque só Davi estava ali sozinho apacentando a ovelha, né, igreja? E Davi ali cuidando, Davi protegendo. Davi falou: olha, veio uma ovelha, veio um urso, aleluias, tentando atacar as ovelhas do meu pai, eu defendi. Aleluia, veio o leão, eu defendi, porque Davi se importava com as ovelhas, com as propriedades do pai dele. Davi era valente, ele era menor, mas ele era valente, amém? Mas o que eu acho interessante, igreja, como que Deus começou, louvado seja o nome do Senhor, a criar estratégias para colocar Davi no lugar que o Senhor havia, aleluia, preparado para ele. Porque até então Davi só foi ungido rei. Só que o que aconteceu? Um espírito mau, igual fala aqui na palavra do Senhor, aleluia, lá no versos 15, que verso 14, o espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então Deus começou a criar, aleluia, estratégias ali para trazer Davi, aleluia, para o lugar da bênção, para o lugar da promessa, para o lugar onde o Senhor queria usá-lo. Amém? Então, quando Davi, aleluias, chegou ali na casa de Saul, porque, igreja, quando Deus quer fazer algo, aleluias, o pai tentou impedir, os irmãos tentaram impedir, todo mundo tentou impedir, mas ali o único que conseguia fazer aquele espírito perturbador sair da vida de Saul era Davi, porque era Deus que já estava confirmando o ministério de Davi. Davi já estava sendo usado pelo Senhor ali naquele momento. Quando ele tocava a harpa, o espírito ia embora. Pode umas coisas dessa? Era Deus mostrando: olha só o escolhido, olha como a minha unção está nele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já queria apresentar Davi. O Senhor começou a criar estratégias. E Saul gostava de Davi, porque Davi fazia aquele negócio ruim através do instrumento, através do Senhor usando e ia embora. Então Saul começou a gostar, Jonathan começou a gostar, todo mundo começou a gostar de Davi ali. Amém? Só que Davi, ele ainda não era o rei, ele tinha unção do Senhor, mas ele estava sendo ainda preparado por Deus. Amém? Mas chegou um tempo que Deus quis mostrar Davi, aleluias, para todo o povo. Porque não adianta quando uma pessoa tem a chamada, quando a pessoa é escolhida pelo Senhor, não adianta esconder. Vai chegar o momento que o Senhor vai querer mostrar. Amém? E o que aconteceu, igreja? Aleluias. Veio o gigante, né? Aleluias. Vamos ler aqui, igreja. Aleluias.
Aleluias. No capítulo 17, nos versos 1. E o filisteu ajuntara suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram a acampar no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Lá no versos 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côncavos, deve ser muito alto, né? E 1 palmo, aleluia. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E as hastes da sua lança era como o eixo do tecelão. Então esse homem, o jeito dele já colocava terror em todo mundo, né? Que ele era grande, ele tinha os instrumentos, então aquilo ali já estava deixando o exército do Deus vivo, tudo com medo, tudo atemorizado. Aleluias. Aí ele ainda falou assim, ó, se ele puder pelejar comigo e me ferir, aleluias, a vós seremos por cego. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por cego e nos servireis. Amém? Então, o filisteu ordenou uma batalha ali, falou, escolhe um e vem lutar comigo. Quem perder vai ser servo do outro. Aleluia. E o povo de Deus todos começaram a sentir medo, igreja. Só que Deus criou estratégias. Deus criou, aleluias, uma forma de apresentar Davi. Você está entendendo, igreja? Davi estava ali, ó, ele tocava a harpa. As pessoas já perceberam, tem alguma coisa diferente nesse menino. Ele toca a harpa, o imundo vai embora, o espírito maligno vai embora. Mas ele tinha que ir lá ainda ajudar o pai dele. Olha como ele era obediente, era trabalhador. Ele tinha que ir lá cuidar das ovelhas. Então ele ficava na casa de Saul, na casa do pai. Na casa de Saul, na casa do pai. Sendo preparado pelo Senhor. Amém? Até que chegou um dia, o pai de Davi falou, vai lá ver como que estão seus irmãos na batalha. Porque os irmãos estavam ali também no exército, para guerrear. Aí o pai falou, vai lá ver como que ele está, leva pão, leva isso, leva aquilo. E Davi obediente. Já pensou se Davi fosse rebelde, não obedecesse o pai? Davi foi obediente. Aleluias. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço para teus irmãos uma êfade deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Lá no verso 20, Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda. Ele era muito cuidadoso, né? Não deixou as ovelhas sozinho. Aleluias. Ele deixou as ovelhas com guarda, ele se preocupava, igreja. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército já saía em ordem de batalha. E os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Às vezes, igreja, muitos poderiam olhar para Davi e falar, que gurizinho prepotente, arrogante, quem ele pensa que é? Aqui existe uma hierarquia, aqui é um exército, aqui é o povo escolhido para a guerra. Quem ele pensa que é? Novo, querendo afrontar os inimigos, querendo, aleluia, batalhar com Golias. Nem nós que temos a experiência vamos, esse guri atrevido, achando que pode fazer isso. Amém? Poderia pensar isso, mas só Deus via o que tinha no coração de Davi. Davi falou, quem é esse para afrontar o exército de Deus vivo? Davi não queria se aparecer, Davi não queria se amostrar. Davi não estava gostando da afronta que estava fazendo com o povo de Deus. Davi comprou a guerra, a dor das ovelhas do Senhor. Assim como ele comprou a dor das ovelhas do pai dele, foi valente, lutou ali com o urso, com o leão, ele também foi valente para lutar com aqueles guerreiros.
Aleluias, ele quis enfrentar, porque falou, não vai desafiar o povo de Deus, não vou deixar o inimigo levar o povo de Deus como escravo, não, tá todo mundo com medo, mas eu não tô com medo, não. Eu nem sabia se ele ia vencer, mas ele queria guerrear, ele queria pôr o inimigo no chão, ele queria enfrentar, ele não queria correr, não queria que o povo de Deus fosse escravo. Aleluia, por isso que Deus escolheu Davi, igreja. Muitas das vezes, muitos poderiam achar, igual os irmãos falou, se presunçoso. Ele não era presunçoso. Ele estava preocupado com o povo de Deus, que ia ser, aleluia, escravo. Amém? Por isso que Deus escolheu ele. E assim ele foi, igreja. Só que ele não estava preparado. Ele falou com o rei, porque ele era novo, né? Aí Saul teria que liberá-lo. Aí ele conversou com o rei. Aí o rei falou: você é muito novo. Aí ele explicou: não, eu já matei o urso, eu já matei o leão. E aí até que o rei falou: então vai, menino. E deu as ferramentas dele, né? E queria vestir ele com aquelas armaduras, com aquelas coisas do rei Saul. Mas Davi colocou, eu acho que para agradar o rei, né? Mas Davi não conseguiu nem usar, porque Deus não queria, Deus queria Davi do jeitinho dele. Aleluia, Deus não queria que Davi parecesse ninguém. Davi não era para puxar ninguém, Davi não era para ser igual a ninguém, Davi teria que ser ele. Porque Deus ia usar Davi, mas quem ia vencer a peleja era Deus. Então, se Davi muitas das vezes quisesse a armadura de um, o jeito do outro, o outro de outro, aleluia, ia falar, não, a glória foi das ferramentas ali de Saul. Amém? A glória foi do Saul, que me emprestou. E Deus falou, não, é do seu jeito. Davi nem conseguiu usar. E Davi foi, igreja. Sabe que Davi levou na mão? Todo mundo com medo gigante, preparados. Sabe que Davi levou, irmãos? Aleluias. Pedra, um estilingue. Aleluia, olha que fala aqui. Aleluia, vamos ler. Aleluia, lá no verso 35, e saía após ele feria, ele livrava da sua boca, e quando ele levantava, ele está falando, né, do leão, do urso, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor seja contigo. E o Saul vestiu ele, né, olha o que ele fez aqui. E tomou o seu cajado, lá no verso 40, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando dos filisteus. Aleluia, lá no verso 43, dispôs o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém vem a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém dava nada para Davi, todo mundo achando Davi presunçoso, Davi querendo apenas ajudar o povo de Deus, amém? Com a simplicidade dele, do jeito dele. O pensador no coração de Davi, às vezes, né, igreja, se a gente for meditar, né? Pai fala que é o menor, só ele que trabalhava ali pelo jeito, né? Não chamaram ele para o jantar com um profeta, deixaram ele trabalhando, esquecer dele porque ele era pequeno, né? Aleluia, os irmãos chamando ele de presunçoso, ninguém acreditando nele, ele tendo que levar comida para os irmãos, tendo que ir trabalhar ainda na casa do rei, de certo ele fala, Jesus, Deus me esqueceu, pensa se ele ia falar isso, Deus me esqueceu, só eu que trabalho, ninguém tá vendo, ninguém me ajuda, o que vai ser de mim? Às vezes a gente pensa que Deus esquece da gente, né? Às vezes a gente pensa que o que nós estamos fazendo, aleluia, é um castigo. Nossa, eu estou sendo aqui castigado nesse processo. Nossa, Deus me esqueceu nesse processo. Não, Deus está nos lapidando no processo. Deus estava lapidando Davi no processo, obediência, respeito, amém, respeito com o pai, respeito com a autoridade que era Saul, aleluia, respeito ali com o povo de Deus, defender a fé em Deus, amém? Aí ele falou assim, eu vou, aleluia, nessa peleja no nome do Senhor dos Exércitos. Ele pegou as pedrinhas dele, uma pedrinha só, derrubou o gigante, mas não foi Davi, foi Deus. Deus só queria ver a fé de Davi, o posicionamento de Davi, mostrar para todos aqueles que achavam que estava preparado, quem era Davi. Deus criou esse cenário, né? Preparou tudo isso para apresentar Davi, amém? Como o novo sucessor do rei. Então, muitas das vezes Deus vai nos levar por caminhos que nós não entendemos. Muitas das vezes nós vamos ter que levantar e enfrentar os nossos inimigos. Às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, né? Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. O pai foi usado por Deus ali, falou, vai levar comida para os seus irmãos. Quando Davi chegou lá, ele ficou com muita raiva, né?
do inimigo, do gigante Golias. Muitas das vezes o Senhor nos dá ordem para nós sairmos da nossa zona de conforto. Faz desse jeito, vai por esse caminho, mas nós ficamos com medo, nós ficamos com receio. Muitas das vezes o Senhor já quer começar a usar, mas nós não nos posicionamos como o Senhor quer. Amém? Nós não fazemos o que o Senhor está ordenando. Nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa zona de conforto. Ah, não, eu não vou aqui porque eu sou tímida. Ah, eu não vou fazer aqui porque eu tenho medo. Ah, eu não vou por esse caminho porque eu não sei falar. Ah, eu não vou fazer assim porque eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Davi tinha alguma coisa? Davi tinha unção do Senhor. Amém? Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Davi não tinha os instrumentos, Davi não sabia nem usar, mas ele tinha muita fé. Ah, eu não vou fazer porque a minha Bíblia é assim, a minha roupa é assim, meu celular é assim, ai, o meu cenário é assim, não quer fazer nada. Não, eu não vou lá porque eu não tenho condições, não tenho carro, não tenho dinheiro, e não quer fazer nada. E como que Deus vai usar, né? Então a gente tem que deixar esses medos que nos paralisa, porque se Davi não tivesse obedecido o pai, ele não teria, aleluias, ser apresentado, começado o reinado dele ali. Amém? Muitas das vezes, para começar a bênção na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar os inimigos da nossa alma, da nossa vida. Amém? Aquela coisa que nos oprime, o medo, a timidez, a vergonha, a zona de conforto. Nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Sair daquele comodismo. Não, eu vou ficar aqui quietinho, tá bom? Vai chegar uma hora que Deus mostra. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Davi fez a parte dele, aí Deus veio e fez a dele. Amém? Então, o que nós temos que fazer, nós vamos fazer. O que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Aí o gigante caiu. Aí Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante com a espada. E Davi foi lá e matou e apresentou para o rei Saul. Aí todos já viram, ó, tem alguma coisa diferente nesse menino. Aí colocaram Davi nas pelejas, Davi. Aí a filha de Saul começou a gritar, né? Aleluia. Aí começa a inveja, né? Quando você começar a ser usado por Deus, aleluia, quando o Senhor começar a te usar, aleluia, Deus começar a colocar você no lugar que Ele quer colocar, vai vir a perseguição, vai vir as afrontas, vai vir palavras negativas, aleluia, mas tem que ser igual Davi, igreja, tem que ser igual Jesus, a estatura de Cristo. Hoje eu entendi o que é a estatura de Cristo, amém? Porque Jesus andava com Judas na igreja, olha só, Jesus caminhava com Judas, Jesus dava pão na boca de Judas, mas ele tinha uma espiritualidade tão grande que nem ligava para o que Judas ia fazer. Jesus já sabia o que Judas ia fazer, Jesus nem ligava. Será que nós temos essa estatura já? Oh, glórias! E Davi também, aleluia, o irmão falando, presunçoso, pai discriminando, pai não quer saber, aleluia, começou a perseguição do próprio rei. Olha o que acontece aqui para a gente finalizar a igreja. No livro de 1 Samuel, capítulo 18, diz bem assim, ó. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres todas as cidades de Israel saíram ao encontro. Porque ali Deus começou já a abençoar o ministério de Davi. Amém? Todas ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. As mulheres abençoadas começaram a gritar, né? Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Isso aí, aleluia, começou a causar ciúmes. Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos olhos de Saul. Ele disse: 10 milhares dera a Davi e a mim somente milhares. Davi começou a sentir inveja. Na verdade, que falta senão só o reino? Amém? Porque Deus estava confirmando o ministério de Davi ali. Amém? Que ele era uma escolha do Senhor. Então, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, não tem ninguém que vai poder impedir. Operando Deus, quem impedirá? Mas Davi teve que sair da zona de conforto, Davi teve que obedecer o pai dele. Muitas das vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, muitas das vezes nós vamos ter que obedecer o pai, aleluias, a voz dos nossos pais, né? O direcionamento que o nosso pai dá, pai espiritual, aleluia, mãe espiritual, aleluia, pessoas que são usadas pelo Senhor para te dar direcionamentos. Muitas das vezes nós temos que ouvir essas vozes também, né?
para que a promessa se cumpra na nossa vida. Temos que nos levantar. Levante e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Davi se levantou, honrou teu pai, foi lá no campo, obedeceu, fazia, às vezes ele poderia, muitos falam, esse Davi é bobo, né? Olha, trabalha tanto e vai para lá e vem para cá e atende o rei, atende o pai, e cuida. Os irmãos não estão nem aí, os irmãos brigam, discriminam, não chama para janta. Aleluias, e ele tá ali, ó, perdoando e lutando. Mas Deus era com Davi. E Deus falou, achei Davi segundo o meu coração. Mesmo Davi pecando, o Senhor falou, achei Davi segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi tinha fé, Davi perdoava, Davi reconhecia o erro, Davi batalhava, aleluia, para os propósitos do Senhor, para as ovelhas da casa de Deus, amém? Ele não ficava quieto, não, quando viu o inimigo afrontando o povo de Deus, amém? Nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, a puxar um pouquinho esse Davi, né? Ah, Senhor, me ajuda a ser um pouquinho como Davi, amém, igreja? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus quer nos usar muito, mas nós precisamos nos posicionar como o Senhor quer, tá bom? Deixar tudo aquilo que tem nos impedido, nos oprimido para trás e olhar para o alvo, para Jesus Cristo, porque Ele conta com você na seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai da seara que envie ceifeiros para a vossa seara. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.